Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje e a liturgia de hoje, as leituras, tem como personagem principal para falar de Jesus a figura de João Batista. João Batista é muito importante nesse tempo do advento, ele aparece bastante vezes, porque ele é o Elias que veio e que precisaria vir por primeiro, como aquele que prepara o caminho do Senhor. E é importante compreender quem é João Batista, justamente para compreender bem quem é Jesus. Sem a compreensão e o reconhecimento de quem é João Batista e do que foi que ele fez e do quão importante foi o que ele era e fez, até mesmo a compreensão sobre Jesus pode ficar pela metade, Então, olha só o que diz aqui o Evangelho. Nós estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 10. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus. Mas vamos lá, de qual monte eles desceram? O monte da transfiguração, o monte Tabor. Eles tinham acabado de ver Jesus transfigurado. Aquela cena maravilhosa, gloriosa, onde Pedro ainda vai dizer: Senhor, é bom estar aqui. Se o Senhor quiser, nós vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, que foram os 2 personagens que apareceram e que dialogavam com Jesus. Então os discípulos tinham acabado de ver algo extremamente milagroso. E aí da nuvem veio uma voz que disse: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Pois bem, quando os discípulos descem da montanha e descem dessa experiência, eles estão com o seguinte raciocínio: ok, de verdade, Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo de Deus, Jesus é aquele que foi profetizado. Não há mais dúvida disso no coração de Pedro, Tiago e João. Mas aí eles se lembram de algo então. Estava profetizado que antes do Cristo, antes do Messias, viria de novo Elias. Pequeno parênteses aqui. Por esse vir de novo, nem por um segundo, nem quem escreveu, nem quem lia isso, quando escutava assim que Elias viria de novo, imaginava, raciocinava qualquer coisa que se assemelhe ou se lembre à reencarnação. O povo judeu nem sabia, nem sabe o que é isso. Não é da fé da Bíblia, não é da fé do povo, não é da fé de nada. Para eles dizer que Elias deveria vir de novo, significa então dizer que haveria um outro homem, que por óbvio não é o mesmo Elias que morreu há não sei quantos séculos atrás, Esse Elias vir de novo significa um profeta tal qual, vir de novo. Assim como é na música, assim como é no esporte, quando desponta ou aparece alguém muito competente ou muito capaz, logo dizem que ele é de novo um fulano que já passou por aqui, que foi famoso. Então, quando aparece um menino que joga muita bola, nossa, esse é o novo Pelé. Pronto. É óbvio que não é o Pelé, nem o Pelé que voltou ali. Tá, todo mundo entende isso, certo? Então vamos fechar parênteses. Mas havia então essa profecia de que Elias deve vir. Então os discípulos se colocam essa pergunta: quem foi o Elias que veio? Quem foi o Elias que veio? Quem foi o Elias, ou quem é o Elias que está aqui? Porque que você é o Cristo, agora a gente já sabe, mas então nós precisamos completar a medida das profecias, Então essa é a pergunta. Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Também é um outro modo de dizer: Jesus deve vir mesmo, porque a gente nem sabe quem ele é, a gente só acabou de testificar que você é o Cristo. Aí dizem que o Elias tem que vir primeiro, mas quem é que foi? Será? Uma dessas acho que nem precisava desse Elias. Então, os discípulos estão convictos de quem é Jesus.
Mas aí lançam essa pergunta que era da expectativa do povo: quem é o Elias que deve vir primeiro? E aí então quem foi Elias? A primeira leitura aqui hoje, nesse capítulo 48 do livro do Eclesiástico, e o livro do Eclesiástico faz o elogio de alguns homens, de alguns profetas da palavra, vai fazer o elogio então do profeta Elias. Estamos no Eclesiástico capítulo 48, versículos de 1 a 4, diz lá: naqueles dias, fazendo memória de Elias, né? O profeta Elias surgiu como um fogo, sua palavra queimava como tocha, fez vir a fome sobre eles, né? Quando impediu lá de chover por 3 anos, e no seu zelo reduziu-os a pouca gente. Está falando aqui então dos profetas de Baal também. Pela palavra do Senhor ele fechou o céu e de lá fez cair fogo por 3 vezes. São os fatos da vida do profeta Elias. Ó Elias, versículo 4, como te tornaste glorioso por teus prodígios? Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? E aí vem, já pula lá no versículo 9 a leitura, né? Tu foste arrebatado um turbulhão de fogo, num carro de cavalos também de fogo. Versículo 10, tu, nas ameaças para os tempos futuros, fostes designado para acalmar a ira do Senhor antes do furor, antes do julgamento. Aí lá vem, para reconduzir o coração do pai ao filho, reestabelecer as tribos de Jacó. Aí aqui tem algo, versículo 11. Felizes, Elias, felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. Ou seja, o profeta Elias foi perseguido e morto. Então agora o livro do Eclesiastes está dizendo assim, ao relembrar o Elias que havia passado na terra: felizes os que te viram e os que morreram, amigos teus, porque muitos morreram inimigos de Elias. Muitos levaram isso para o túmulo. Elias foi morto, foi assassinado, martirizado. E muitos dos que viram Elias seguiram com a sua vida em frente, mas não morreram em amizade, ou seja, não morreram na fé, não morreram na concordância com Elias. E é então o autor sagrado que está dizendo: felizes os que te viram e morreram na tua amizade, ou seja, tendo acolhido a tua pregação. Mas daí também o profeta Malaquias, e nós não vamos abrir agora, quem tem Bíblia, diz assim então, que viria mesmo, antes, Elias viria de novo para preparar os caminhos do Senhor. Então essa é a pergunta: quem é esse Elias, Jesus, uma vez que o Senhor é o Senhor mesmo? E aí então, Jesus vai falar de João Batista, que de sangue foi seu primo, e que de missão e de chamado foi o precursor, né? O precursor de Jesus. Então Jesus continua, voltemos ao Evangelho, Mateus 17, agora no versículo 11. Jesus diz: sim, Elias vem e colocará tudo em ordem, né? Ora, versículo 12, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Não o reconheceram como o Elias, não o reconheceram como o enviado de Deus, como alguém da parte de Deus. Reconheceram o que em João Batista? Muitos. Um maluquinho no deserto lá, que vive uma vida penitente, fica falando lá de julgamento, de mudança de vida, fica dando pitaco na que a gente faz, não deixa a gente viver do jeito que a gente quer. Um doido lá do deserto lá, foi o que veio. Eles não o reconheceram. Mais do que isso, né? Ao contrário, ainda no versículo 12, fizeram com ele tudo o que quiseram. Por quê? Primeiro, a zombaria e o desprezo de muitos para com João Batista. Segundo, a prisão, a tortura e a morte, né? João Batista que termina decapitado por causa de Herodes. Fizeram com ele o que quiseram. Assim também o Filho do Homem é Jesus, e os discípulos sabiam que todas as vezes que Jesus dizia o Filho do Homem, Jesus estava falando ele mesmo. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Aí o que diz lá o versículo 13, então os discípulos compreenderam, então, né? Jesus está falando de João Batista, Elias veio e foi João Batista. Tá, mas isso aqui é importante, não só por mera curiosidade. O que é o importante aqui para os discípulos agora, então? Se Jesus é o Cristo, e disso eles estavam certos, mas agora então acabaram de cair a ficha, que João Batista faz parte de quem é o Cristo, faz parte do caminho da revelação, que esse Elias
é o João Batista? Então, vamos pensar com a cabeça dos discípulos. Quem está acordado, erga a mão para eu ver. Porque quem está dormindo não consegue pensar. Isso. Então, tudo que a gente ouvia o João pregar, porque eles ouviram o João pregar muitas vezes, tudo que nós ouvimos o João fazer, porque eles viam o João fazer, tudo que nós vimos, o modo como vimos João Batista viver, porque eles viram como João Batista vivia, e o batismo que João Batista dava na água, esse negócio de entrar numa fila, confessar pecado, para depois tomar um banho. Então tudo isso é muito sério. Então tudo isso prepara Jesus. Então sem isso, Jesus ficou pela metade. Essa é a importância de reconhecer João Batista como o Elias. Porque enquanto olham para João Batista como uma figura excêntrica, enquanto olham para João Batista enquanto um sujeito diferente, apesar de muito santo, mas bem diferente, os discípulos estavam limitando o próprio Jesus. Jesus é que está ficando pela metade, enquanto os discípulos, ou qualquer um que fosse, olhassem para João e não entendessem João. E quem foi João então? Um homem pobre, sem luxos, riquezas e glamour, não é isso? Se vestia de saco, se vestia com roupa, né? De uma túnica só de peça única, feita de pele de bicho, um cinturão na cintura, uma sandalinha no pé e nada mais. João era pobre, João tinha uma austeridade, um desapego das coisas. Quem foi João? João foi um dos 3 únicos profetas que não se casaram, celibatários, né? João Batista é semelhante a Elias, né? João é o homem que come gafanhoto e apenas mel, portanto um homem de penitência, jejum, de uma austeridade, inclusive física, em relação a si mesmo, com as coisas. Quem foi João? João foi o profeta que apontou para o julgamento. O machado está na raiz, convertei-vos, o reino dos céus está próximo, né? A pregação pelo juízo de Deus, para essa preparação para ser julgado por Deus. Quem foi João? Aquele que disse que todos deveriam reconhecer o Salvador, o Cristo, porque o Cristo batiza com o Espírito Santo e com fogo. Portanto, João Batista é aquele que aponta para uma vida segundo o Espírito Santo de Deus. Quem foi João Batista? Aquele que dizia, quando as pessoas o procuravam, dizia aos soldados: contentai-vos com o vosso salário, para de roubar o povo, só porque vocês têm uma arma na mão e poder. Contentai-vos com o vosso salário, não exploreis a ninguém. Que dizia aos outros que iam: quem tiver 2 túnicas, dá uma para quem não tem. Quem tem 2 sandálias, empresta para quem está andando descalço. Então, o profeta da justiça, da misericórdia, da fraternidade. Mas tudo isso, os discípulos viram, ouviram. Ah, mas o João, ele é meio exagerado mesmo, né? Não, ele não é meio exagerado mesmo. Ele é o Elias. Então, portanto, quem é Jesus? O que é seguir Jesus? Seguir Jesus é aprofundar o batismo de Elias. Paulo, larga um pouco o meu microfone, ou aí na frente ou aqui, porque eu estou engolindo ele para conseguir me ouvir. Portanto, os discípulos agora entendem o seguinte: para andar com Jesus, a gente precisa entender que andar com Ele é terminar de aprofundar João, não é diferente de João. Ainda que Jesus fosse no tom, e muitas vezes até no que dizia, diferente, maior do que João Batista, mas o que Jesus veio fazer não é diferente, não é contraditório a João Batista. É igual a gente pensar uma construção. Ainda que os alicerces sejam muito diferentes do gesso que vai lá em cima e do penduricário que vai lá em cima, eles não podem estar brigando um com o outro. O que está lá em cima depende desse alicerce. E esse alicerce, sem o que está lá em cima, ficou pela metade. Então, João Batista sem Jesus é uma pregação pela metade. É como uma obra que subiu 2 fileirinhas de lajota. Mas estar com Jesus sem compreender
a seriedade das coisas que João ensinou e aprofundá-las é a mesma coisa de ir lá comprar o lustre, o ar-condicionado e não ter feito o alicerce. Não vai pendurar onde isso? Então é por isso que Jesus está dizendo que Elias já veio, sim, senhores, e ele foi João Batista no meio de vocês. Então levem muito a sério a memória, a lembrança que vocês têm de tudo que ele vivia, de tudo que ele ensinava, de tudo que ele profetizou, e parem de achar que João Batista foi um maluquinho no deserto. Não, o homem foi Elias, o homem foi profético. E quem foi João Batista? O profeta, o pregador do batismo. Aquelas filas que se formavam de prostitutas, de cobradores de impostos, de alguns fariseus e mestres da lei, e que entravam naquela água do Jordão, e ali diante dele, em voz alta, confessavam os seus pecados, no desejo de uma vida nova. Portanto, o que é andar com Jesus? É viver todos os dias e aprofundar todos os dias o batismo, o desejo de uma vida nova. Não é? Isso é andar com Jesus Cristo. E aí então os discípulos, nossa, olha, meu Deus, não é? E claro, eles lembravam de muita coisa, sabiam de muita coisa, mas talvez as coisas sobre o Batista, o João Batista, estava ali como que anestesiado dentro deles. Então ele veio e é João. Agora, João morre mártir. E a vida de João Batista e de Jesus estão entrelaçadas no conteúdo, que é a conversão, o reino, né? Na missão, que é essa evangelização para o povo, e sobretudo para os mais simples, para os mais pobres. É uma evangelização que acontece nos desertos, fora do palácio de Pilatos, né? E fora também muitas vezes do templo de Jerusalém, mas estão ligados também no conteúdo, na missão, mas também no destino. João Batista terminou sem a cabeça, né? João Batista foi morto. E Jesus diz, assim também farão com o Filho do Homem. Portanto, o destino de Jesus é a cruz. Então os discípulos compreenderam que Jesus falava de João Batista, mas João Batista fala de Jesus. Então andar com Jesus é aprofundar tudo que João falou, tudo que João fez, mas é aprofundar o próprio martírio. Então se nós seguimos João Batista, que terminou sem cabeça, seguimos Jesus, que terminou na cruz, nós vamos terminar onde? Na cruz. Não tem como ser discípulo de um crucificado e não ser crucificado, se o discípulo é igual ao mestre. Portanto, os discípulos agora são convidados a entender isso aqui. Eu não sou contraditório a João, eu sou mais profundo do que ele. E vocês estão andando comigo para serem o quê? Pensem aí, vejam se é isso que vocês querem, porque o combinado não sai caro, não é isso? E quem perseverar até o fim será salvo. Isso é o cristianismo, isso é a fé. Isso é participar da igreja. Nós estamos vivendo o advento, daqui a pouco é Natal, mais um ano que passou, e a gente vai tocando a vida, a gente vai rezando todos os dias. Mas o que é isso em nós? Qual é a função disso em nós? E isso, para nós, é instrumento do quê? Por que caminhar com a igreja? Por que caminhar com o Evangelho? Por que seguir a Deus? Por que rezar? Por que ficar ouvindo sermão de padre? Para que essas coisas? Se a gente não sabe que é para aprofundar o batismo de João e o nosso próprio batismo, que a gente recebeu o batismo que veio de Cristo, muito mais profundo que o de João, e se a gente não aceita, não só como resignação de que fazer o quê, né? Mas se a gente não aceita enquanto desejo mesmo, que tudo isso é para que nós nos assemelhemos a um crucificado, a fé perde sentido, a fé perde sabor. Aí a gente se enche de tristezas, de mágoas, de traumas, de ressentimentos, de dúvidas. Porque o que é que mata a nossa fé? É a falta de compreensão do caminho que ela propõe. O que mata a sua fé não é o que você está vivendo. A gente acha que o que mata a nossa fé é o que a gente está vivendo de difícil, de ruim. Não. Tem gente vivendo coisa pior que você e ele não está perdendo a fé.
Então onde é que está a coisa? Na compreensão que temos dela. Então tem gente que acha e crê piamente: eu ando com Jesus para ficar rico. Eu ando com Jesus, sou bonzinho, faço as minhas caridades, não mato e não roubo. Tanto que eu rezo, por que isso está me acontecendo, padre? Por que eu preciso passar por isso? Por que na minha família? Por que na minha casa? Eu acho que a minha fé está abalada. Deve estar mesmo, né? Porque esse tipo de pergunta é o tipo de pergunta de quem não compreendeu o papel da fé. Então, se a gente compreende o que é andar com Jesus, a nossa fé fica mais forte, a nossa fé fica mais bela, a nossa fé tem mais sabor. E inclusive a vida, não só a fé, a vida melhora a nossa fé. Mas se nós não compreendemos isso, se nós não compreendemos o valor do martírio de João Batista, se nós não compreendemos o valor, a beleza do martírio de Cristo, da morte de Cristo, e se para o nosso coração não é desejável que a nossa vida vá nessa direção também, então, meus irmãos, ou a gente já tem, ou nós vamos ter problemas na fé. Porque andar com Cristo é ir aprofundando as coisas. Vocês viram João Batista? Agora olhem para mim. É assim que vai todo mundo. Você quer ir nesse caminho? É esse que vem no Natal, aquele que foi profetizado por João, que aprofundou João, e é nesse caminho que a gente anda também. E aí, cada um de nós é que sabe, não é verdade? Quem está degolando a nossa cabeça, quem é a nossa cruz, a gente é que sabe, porque cada um se assemelha a Jesus Cristo e a João Batista pela vida que tem, pela vida que leva. É por isso, meus irmãos, que não adianta ficar olhando para a dor do outro para tentar ver se é pior que a minha. A única coisa que resolve na vida é olhar para Jesus Cristo, né? E o outro a gente olha enquanto ele possa servir para me ajudar a olhar para Jesus. A partir do momento que o outro está fazendo eu voltar o olhar para o meu umbigo e sentir dó de mim mesmo, então meu olhar já está errado. Você já reparou que na sua vida tem gente que, se você ficar olhando para ela, você não olha mais para Deus? Você fica olhando para ela e daqui a pouco, onde é que está o teu olhar? No teu próprio umbigo. E você começa a dizer assim: coitado de mim. Tanto que eu trabalho, tanto que eu rezo, tão bom que eu sou, tanto que eu faço, tanto que eu ajudo, tanto que eu não fiz. Olha que desgraça que sou eu. Não é assim que às vezes a gente fica de ficar olhando para a vida dos outros? A gente olha para os outros, volta a olhar para nós e sente um nada. A gente olha para os outros, olha para o nosso umbigo e blasfema contra Deus. Então para o outro a gente não olha. A gente olha para Cristo, olha para Jesus, olha para o homem do deserto sem cabeça, olha para o homem de Nazaré pendurado na cruz. É aí que a gente olha. E o outro? Se o outro me ajudar, se ao olhar para o outro, o meu olhar se volta para Cristo e sente mais vontade de estar com Jesus, amém. Se não, está amarrado. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque se a gente tira o olhar de Jesus e de João Batista, desses dois homens que foram maltratados e desses dois homens que diante dos poderosos não tiveram nada para fazer, a não ser tratados do jeito que eles quisessem, se a gente não tem esse olhar para eles, nós não conseguimos olhar direito para a nossa cruz, nós não conseguimos olhar direito para as nossas lutas, nós não conseguimos olhar direito para os nossos desertos, e aí a gente não se batiza na fé, a gente se afunda na lamentação, a gente não se batiza na fé, a gente se batiza no desespero, na ansiedade, na murmuração, na blasfêmia, na inveja, no ciúme. Então a gente olha para o homem do deserto sem cabeça, olha para o homem de Nazaré na cruz, para conseguir olhar direito para a gente mesmo. Dá um cutucão em quem está suave, fala assim: para de olhar para mim, olha para Deus. Fala, é que a minha vida é tão boa que se você ficar olhando para mim, você vai começar a sentir até ciúme de mim. Está tudo tão bênção na minha vida,
Que eu queria que você olhasse só para Deus, não é assim? Às vezes, né? Olhemos, irmãos e irmãs, para Jesus, para o Cristo, e aprofundemos o nosso batismo. Quando a gente foi batizado, a gente foi inserido em Jesus de Nazaré. Então esse é o nosso destino, essa é a nossa missão, essa é a finalidade da nossa vida, e esse tempo do Advento também é para isso. O coração, então, disso tudo é a conversão. A água do batismo de Jordão, de João Batista, a água do nosso batismo, e esse batismo a gente aprofunda, renova na nossa conversão diária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.